Você viu a mulher que quase morreu por rir demais? Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. Essa mulher quase morreu por rir demais. Era um encontro de amigos num restaurante, até que o melhor amigo dela faz uma piada pra ela. Todos na mesa ri, porém uma crise de riso ataca ela. Ela começa a rir sem parar. Ela fica rindo por mais de meia hora, até que todos na mesa tentou acalmar ela, porque ela tava rindo descontroladamente. Até que ela começou a sentir muita falta de ar e uma dor muito forte no peito. Ela precisou ser levada pro hospital. Chegando lá, os médicos conseguiram acalmar ela conseguiu parar de rir e quase foi de arrasta, porque os dois pulmões dela estavam lesionados. Mas um pouco rindo, ela ia de arrasta. Semanas se passaram, ela ainda ficou sentindo uma dor muito forte na barriga, já que durante a risada, o abdômen dela se comprimiu bastante.